Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 9. As 10 Sefirot nos 4 mundos. 1. Já notamos a divisão das Sefirot nos 4 mundos dos cabalistas, pois este é um dos métodos de classificação muito empregados no pensamento cabalístico e de grande valor ao estudar a evolução. Devemos lembrar, no entanto, que a árvore não é um método arbitrário de classificação, e porque uma coisa é classificada sob uma rubrica em um sistema, isso não significa que ela não possa ser igualmente classificada adequadamente sob outra rubrica em outro sistema. O reaparecimento do mesmo símbolo em uma esfera diferente frequentemente fornece pistas valiosas. 2. Sob outro método de classificação. As 10 sagradas Sefirot são consideradas como aparecendo em cada mundo cabalístico em outro arco ou nível de manifestação. De modo que, assim como em Sofaur, a luz ilimitada do manifesto concentrou um ponto, que era Keter, e as emanações trabalharam para baixo através de graus crescentes de densidade até Malkut, assim o Malkut de Atzilut é concebido como dando origem ao Keter de Bria, e assim por diante consecutivamente pelos planos, o Malkut de Bria dando origem ao Keter de Yetzira, o Malkut de Yetzira dando origem ao Keter de Assia, e o Malkut de Assia, em seu aspecto mais baixo, confinando com as Klifot. 3 é Atzilut, no entanto, que é considerada a esfera natural das Sefirot como tal, e por esta razão é chamado de mundo das emanações. É aqui, e aqui somente, que Deus age diretamente e não por meio de seus ministros. Em Bria, ele atua por meio da mediação dos arcanjos, em Yetzira, por meio das ordens angélicas, e em Assia, por meio daqueles centros que chamei de chakras mundanos, os planetas, elementos e signos do zodíaco. 4. Temos, então, nesses 4 conjuntos de símbolos um sistema completo de notação para expressar o modo de função de qualquer poder dado em qualquer nível dado, e esse sistema de notação é a base da magia cerimonial com seus nomes de poder, e também da magia talismânica e do sistema de adivinhação do tarô. É por essa razão que se diz dos nomes bárbaros de evocação que nem mesmo uma letra pode ser alterada, pois esses nomes são fórmulas baseadas no alfabeto hebraico, que é a língua sagrada do Ocidente, assim como o sânscrito é a língua sagrada do Oriente. Em hebraico, além disso, cada letra também é um número, então os nomes são fórmulas numéricas, um sistema mais intrincado de matemática metafísica, chamado gematria, é baseado neste princípio. Há aspectos da gematria que eu, no estágio atual do meu conhecimento, pelo menos, considero degradados e ociosos, sendo acréscimos de superstição, mas a ideia básica do sistema de matemática cósmica inquestionavelmente consagra grandes verdades e contém grandes possibilidades. Usando este sistema, é possível desvendar as relações de todos os tipos de fatores cósmicos se a grafia hebraica correta dos nomes de poder for conhecida, pois esses nomes foram formulados de acordo com os princípios da gematria e, portanto, a gematria fornece a chave para eles. Mas este aspecto do nosso assunto, fascinante como é, não podemos entrar agora. 5. No mundo arquetípico de Atzilut, são atribuídas às 10 Sefirot 10 formas do nome divino. Qualquer um que tenha lido a Bíblia não pode deixar de ter observado que Deus é referido sob diversos títulos, como o Senhor Deus, como o Pai, e por várias outras denominações. Agora, estes não são recursos literários para evitar repetições desnecessárias, mas são termos metafísicos exatos, e de acordo com o nome usado, conhecemos o aspecto da força divina em questão e o plano em que ela está funcionando. 6. No mundo de Bria, é considerado que os poderosos arcanjos executam os mandatos de Deus e lhes dão expressão, e atribuídos às esferas sefiróticas na árvore neste mundo são os nomes desses 10 espíritos poderosos. 7. Em Yetzira, são os coros de anjos, inumeráveis em seu concurso, que executam os comandos divinos, e estes também são atribuídos às suas esferas sefiróticas, permitindo-nos assim conhecer seu modo e nível de função.
8. Em Ásia, como já notamos, certos centros naturais de força recebem correspondências semelhantes. Consideraremos todas essas associações quando estudarmos as Sefirot em detalhes. 9. Na representação simbólica das 10 sagradas Sefirot nos 4 mundos, há outro conjunto importante de fatores a serem considerados, e essas são as 4 escalas de cores classificadas por Crowley como a escala King, atribuída ao mundo Atzilut, a escala Queen, atribuída ao mundo Briatic, a escala Emperor, atribuída ao mundo Yetziratic, e a escala Impris, atribuída ao mundo Asiatic. 10. Esta classificação quádrupla tem um significado de longo alcance em todos os assuntos cabalísticos, e também na magia ocidental, que é amplamente baseada na Cabala. Disse que está sob a presidência das 4 letras do Tetragrammaton, o nome sagrado popularmente representado como Jeová. Em hebraico, que não tem vogais em seu alfabeto, esta palavra é escrita YHVH, ou, de acordo com os nomes hebraicos dessas letras, Yod, Re, Val, Re. As vogais são indicadas em hebraico por pontos inseridos dentro e sob as letras quadradas do script, que é escrito da direita para a esquerda. Esses pontos de vogais foram introduzidos apenas em uma data relativamente recente, e os scripts hebraicos mais antigos não são pontilhados para que o leitor não possa ver a pronúncia de nenhum nome próprio por si mesmo, mas precisa que isso seja comunicado a ele por alguém que o conheça. Disse que a verdadeira pronúncia mística do Tetragrammaton é um dos arcanos dos mistérios. 11. As 4 letras do nome são atribuídas quaisquer classificações místicas quádruplas, e por meio de suas correspondências podemos traçar todos os tipos de relacionamentos, e estes são muito importantes no ocultismo prático, como será visto mais tarde. 12. 4 importantes divisões quádruplas encontram um lugar sob elas, permitindo-nos assim ver seus relacionamentos entre si. Estes são os 4 mundos dos cabalistas, os 4 elementos dos alquimistas, a classificação quádrupla dos signos do zodíaco e dos planetas em triplicidades, empregada pelos astrólogos, e os 4 naipes do baralho de tarô usados na adivinhação. Esta classificação quádrupla se assemelha à pedra de Roseta que deu a chave para os hieróglifos egípcios, pois nela havia inscrições em egípcio e grego. Sendo o grego conhecido, era possível descobrir o significado dos hieróglifos egípcios correspondentes. É o método de organizar todos esses conjuntos de fatores na árvore que dá a verdadeira pista esotérica para cada um desses sistemas de ocultismo prático. Sem essa chave, eles não têm base filosófica e se tornam questões de regra de ouro e superstição. É por essa razão que o ocultista iniciado não terá nada a ver com o adivinho não iniciado, pois ele sabe que, sem essa chave, seu sistema não tem valor. Daí a importância vital da árvore no ocultismo ocidental. Ela é nossa base, nosso padrão de medida e nosso livro-texto. 13. Para entender uma sefira, então, precisamos saber primeiramente suas correspondências primárias nos 4 mundos, suas correspondências secundárias nos 4 sistemas de ocultismo prático mencionados acima, e, em terceiro lugar, quaisquer outras correspondências que possamos reunir por qualquer meio, para que o testemunho de muitas testemunhas possa revelar a verdade. Não pode haver fim para essa reunião de correspondências, pois todo o cosmos em todos os seus planos corresponde em sequências infinitas. Estamos constantemente adicionando ao nosso conhecimento se formos bons estudantes de ciência oculta. Nenhuma comparação melhor do que a do sistema de índice de cartão poderia ter sido encontrada. 14. Mais uma vez, devemos lembrar ao leitor, a esse respeito, que a Cabala é tanto um método de usar a mente quanto um sistema de conhecimento. Se tivermos o conhecimento sem ter adquirido a técnica cabalística de mentação, ele será de pouca utilidade para nós. De fato, poderíamos ir tão longe a ponto de dizer que não é possível adquirir nenhum grande grau de conhecimento até que essa técnica da mente tenha sido dominada, pois não é a mente consciente a qual a árvore apela, mas o subconsciente, pois o método lógico da Cabala é o método lógico da associação de sonhos, mas no caso da Cabala o sonhador é o subconsciente racial, a superalma dos povos, o espírito da terra.
O adepto entra em comunhão com essa alma da terra por meio da meditação nos símbolos prescritos. Esta é a real importância da árvore e suas correspondências. 15. O mais alto dos 4 mundos, Atzilut, o plano da divindade pura, é chamado pelos cabalistas de mundo arquetípico. Também é chamado, na tradução um tanto desajeitada de MacGregor Mathers, de mundo intelectual. Este termo é enganoso. É apenas intelectual como comumente entendemos a palavra como relacionada à mente, o intelecto racional, na medida em que é o reino das ideias arquetípicas. Mas essas ideias são inteiramente abstratas e são concebidas por uma função da consciência completamente fora do alcance da mente como a conhecemos. Portanto, chamar este nível de mundo intelectual é enganar o leitor, a menos que ao mesmo tempo digamos que por intelecto queremos dizer algo completamente diferente do que o dicionário significa. Esta é uma maneira pobre de expressar nossas ideias. É muito melhor cunhar um novo termo com um significado preciso do que usar um antigo em um sentido enganoso, especialmente porque, no caso de Atzilut, há um excelente termo já atual, o termo arquetípico, que o descreve exatamente. 16. Os cabalistas dizem que o mundo Atzilut que está sob a presidência do Iod do nome sagrado do Tetragrammaton. Podemos deduzir com justiça disso que em qualquer outro sistema quádruplo que quer que seja dito estar também sob a presidência de Iod se referirá ao aspecto Atzilut, ou puramente espiritual, daquela força ou sujeito. Entre outras associações dadas por diferentes autoridades estão o naipe de paus do baralho do tarô e o elemento fogo. Será aparente para qualquer um que tem algum conhecimento de assuntos ocultos que, assim que conhecemos o elemento ao qual um símbolo é atribuído, sabemos muito, pois ele abre todas as ramificações da astrologia para nós, e podemos traçar suas afinidades astrológicas através das triplicidades do zodíaco e as afinidades dos planetas com elas. Assim que sabemos quais associações zodiacais e planetárias existem, estamos em posição de explorar o simbolismo correlacionado de qualquer panteão, pois todos os deuses e deusas de todos os sistemas que a mente humana já inventou têm associações astrológicas. As histórias de suas aventuras são realmente parábolas do funcionamento das forças cósmicas. Por meio desse labirinto de simbolismo, nunca poderíamos esperar encontrar nosso caminho sem ajuda, mas se ancorarmos o fim de cada cadeia de correspondências à sua sefira, teremos a pista de que precisamos. 17. Todos os sistemas de pensamento esotérico, bem como todas as teologias populares, atribuem a construção e a presidência das diferentes partes do universo manifestado à mediação de seres inteligentes e propositais, trabalhando sob a instrução da divindade. O pensamento moderno tentou escapar das implicações desse conceito reduzindo a manifestação a uma questão de mecânica, não teve sucesso, e há sinais de que não está longe do ponto em que perceberá a mente como sendo a raiz da forma. 18. Os conceitos da sabedoria antiga podem ser grosseiros do ponto de vista da filosofia moderna, mas somos forçados a admitir que a força causal por trás da manifestação é mais semelhante em sua natureza à mente do que à matéria. Para dar um passo adiante e personificar os diferentes tipos de força é uma analogia legítima, desde que percebamos que a entidade que é a alma da força pode diferir tanto em tipo e grau de nossas mentes quanto nossos corpos diferem em tipo e escala dos corpos dos planetas. Estaremos mais próximos de uma compreensão da natureza se procurarmos a mente no fundo do que se nos recusarmos a admitir que o universo visível tem uma estrutura invisível. O éter dos físicos é mais parecido com a mente do que com a matéria, tempo e espaço. Como entendidos pelo filósofo moderno, são mais como modos de consciência do que medidas lineares. 19. Os iniciados da sabedoria antiga não fizeram mistério sobre sua filosofia, eles pegaram cada fator da natureza e o personificaram, deram um nome e construíram uma figura simbólica para representá-lo, assim como os artistas britânicos, por seus esforços coletivos, produziram uma Britânia padrão, uma figura feminina com escudo carregado com a Union Jack, um leão a seus pés, um tridente em sua mão, um capacete em sua cabeça e o mar ao fundo. Analisando essa figura como faríamos com um símbolo cabalístico, percebemos que esses símbolos individuais no glifo complexo têm cada um significado.
As várias cruzes que compõem a Union Jack referem-se às 4 raças unidas no Reino Unido. O capacete é o de Minerva, o tridente é o de Netuno, o leão precisaria de um capítulo para si mesmo para elucidar seu simbolismo. Na verdade, um glifo oculto é mais parecido com um brasão do que qualquer outra coisa, e a pessoa que constrói um glifo trabalha da mesma forma que um arauto projetando um brasão. Pois na heráldica cada símbolo tem seu significado exato, e estes são combinados no brasão que representa a família e as afiliações do homem que o carrega, e nos diz sua posição na vida. Uma figura mágica é o brasão da força que representa. 20 Estas figuras mágicas são construídas para representar os diferentes modos de manifestação da força cósmica em seus diferentes tipos e em seus diferentes níveis. Elas recebem nomes, e o iniciado pensa nelas como pessoas, não se preocupando com seus fundamentos metafísicos. Consequentemente, para todos os propósitos práticos, elas são pessoas, pois o que quer que sejam de fato, elas foram personalizadas, e formas de pensamento foram construídas no plano astral para representá-las. Estas, sendo carregadas de força, são da natureza de elementais artificiais, mas a força com a qual são carregadas sendo cósmica, elas são muito mais do que o que normalmente implicamos quando falamos de elementais artificiais. E nós os atribuímos ao reino angélico e os chamamos de anjos ou arcanjos de acordo com seu grau. Um ser angélico, então, pode ser definido como uma força cósmica cujo veículo aparente de manifestação para a consciência psíquica é uma forma construída pela imaginação humana. No ocultismo prático, essas formas são construídas com grande cuidado e a mais elaborada atenção aos detalhes do simbolismo, e são usadas para evocar a força necessária. Qualquer um que tenha tido experiência de seu uso concordará que elas são peculiarmente eficazes para os propósitos para os quais foram projetadas. Ao segurar a imagem mágica nela e vibrar o nome tradicional atribuído a ela, fenômenos notáveis são obtidos. 21 Como já notamos, é necessário usar a técnica mental dos cabalistas para obter algum sentido da cabala. Esta formulação da imagem e vibração do nome é projetada para colocar o estudante em contato com as forças por trás de cada esfera da árvore. E quando ele entra em contato desta forma, sua consciência é iluminada e sua natureza energizada pela força assim contatada, e ele obtém iluminações notáveis de sua contemplação dos símbolos. Essas iluminações não são uma inundação generalizada de luz, como no caso do místico cristão, mas uma energização e iluminação específicas de acordo com a esfera aberta, Od da compreensão das ciências, e Exod compreensão da força vital e seus modos de funcionamento de maré. Quando Od é contatado, ficamos cheios de entusiasmo e energia para a pesquisa. Quando Exod é contatado, entramos profundamente na consciência psíquica e tocamos as forças vitais ocultas da Terra e de nossas próprias naturezas. Essas são questões de experiência, aqueles que usaram o método sabem o que ele lhes produz. Quaisquer que sejam os fundamentos racionais do sistema, como um método empírico ele produz resultados. 22 Se quisermos estudar uma cefira, em outras palavras, se quisermos investigar o aspecto da natureza ao qual ela se refere, não apenas a estudamos intelectualmente e meditamos sobre ela, mas tentamos entrar em contato psíquico e intuitivo com sua influência e esfera. Para conseguir isso, sempre começamos no topo e tentamos entrar em contato espiritual com o aspecto da divindade que emanou aquela esfera e se manifesta nela. Se isso não for feito, as forças pertencentes à esfera nos níveis elementais podem sair do controle e causar dificuldades. Começando sob a presidência do nome divino, no entanto, nenhum mal pode entrar. 23 Tendo adorado o Criador e sustentador de tudo sob seu santo nome na esfera que estamos investigando, em seguida invocamos o arcanjo da esfera, o poderoso ser espiritual em quem personificamos as forças que construíram aquele nível de evolução e continuam a funcionar no aspecto correspondente da natureza. Pedimos a bênção do arcanjo e imploramos que ele ordene a ordem dos anjos designada àquela esfera que sejam amigáveis e úteis para conosco no reino da natureza em que funcionam. Quando tivermos feito isso, estaremos completamente sintonizados com a nota-chave da esfera que estamos investigando e prontos para seguir as ramificações das correspondências daquela cefira e seus símbolos cognatos.
24 Abordados dessa maneira, encontraremos as cadeias de associação muito mais ricas em simbolismo do que jamais acreditamos ser possível, pois a mente subconsciente foi agitada e uma de suas muitas câmaras de imagens foi aberta, com a exclusão de todas as outras. As cadeias de associação que sobem à consciência devem, portanto, estar livres de qualquer mistura de ideias estranhas e fiéis ao tipo. 25. Primeiro, revisamos em nossas mentes todos os símbolos possíveis que podemos recordar e, à medida que eles se apresentam à consciência, tentamos ver sua importância e influência sobre os segredos da esfera sob investigação. Mas não tentamos muito, pois se nos concentrarmos em um símbolo e nos esforçarmos nele, por assim dizer, fecharemos as malhas do tênue véu que protege a mente subconsciente. Nessas investigações, metade meditação, metade devaneio, queremos trabalhar nas fronteiras da consciência e do subconsciente para induzir o que é subconsciente a cruzar o limiar e chegar ao nosso alcance. 26. À medida que procedemos assim, seguindo as ramificações das cadeias de associação, descobriremos que um comentário contínuo de intuição acompanha o processo e, depois que o experimento for repetido 2 ou 3 vezes, sentiremos que conhecemos aquela sefira de uma forma peculiarmente íntima, que nos sentimos em casa ali, que a sensação dela é bem diferente daquela das outras sefirot com as quais ainda não trabalhamos. Também descobriremos que algumas sefirot são mais agradáveis para nós do que outras, e que obtemos melhores resultados ao trabalhar com elas do que com as não agradáveis, onde as cadeias de associação continuam se quebrando e as portas do subconsciente se recusam resolutamente a se abrir para nossas batidas. Um aluno meu conseguia fazer excelentes meditações sobre Bina Saturno e Tiferet, o Redentor, mas não se dava bem com Gebura Severidade Marte. 27 Nunca esquecerei minha própria experiência com a primeira tentativa que fiz com esse método. Eu estava trabalhando no 32º caminho, o caminho de Saturno, unindo Malkuth e Yesod, um caminho muito difícil e traiçoeiro. No meu horóscopo, Saturno não está bem aspectado, e muitas vezes experimentei sua influência oposta em meus assuntos. Mas depois que eu tive sucesso em trilhar o caminho de Saturno para a escuridão índigo do invisível até que a lua de Yesod surgiu em roxo e prata sobre o horizonte, eu senti que tinha recebido a iniciação de Saturno, que ele não era mais inimigo para mim, mas um amigo que, embora sincero e severo, era confiável para me proteger de erros e julgamentos precipitados. Eu percebi sua função como testador, e não o antagonista ou vingador. Eu o percebi como o tempo com sua foice, mas também sabia por que ele era chamado em hebraico, Shabbatatai, descanso, pois ele dá sono ao seu amado. Depois disso, o 32º caminho estava aberto para mim, não apenas na árvore, mas na vida, pois as forças e problemas simbolizados por esse caminho e suas correspondências tinham se harmonizado em minha alma. A partir desses 2 breves exemplos, será visto que as meditações sobre a árvore formam um sistema muito prático e exato de desenvolvimento místico, e um que é particularmente valioso por ser equilibrado, pois os diferentes aspectos da manifestação são, por assim dizer, dissecados e tratados por sua vez, nada sendo negligenciado. Quando tivermos trilhado todos os caminhos da árvore, teremos aprendido as lições da morte do diabo, bem como do anjo e do sumo sacerdote.